fizeram no verão passado é um filme de terror barra slash lançado no dia 17 de outubro de 1997. E é a mesma vibe de Pânico. Inclusive, esse filme é uma inspiração direta do filme do Pânico. O filme começa nos apresentando os personagens logo de cara. E são eles, a Julie, que é a principal e também a mais inteligente do grupo, sem dúvidas, o namorado dela, o Ray Bronson, e seus amigos, a Ellen e o Barry. Bom, eles estão curtindo uma festa na praia no feriado do dia 4 de julho, que é feriado lá nos Estados Unidos, e depois de muita curtição e bebedeira, os quatro saem em direção a outra praia, bem longe dali. E depois eles ficam lá um tempo, contando histórias, ficam em volta de uma fogueira, ficam falando sobre assuntos do futuro, e depois disso eles vão embora. No meio do caminho, o Barry, que é o mais sem noção do grupo assim, ele sobe no teto solar do carro e fica gritando que nem um doido. E nisso eles acabam atropelando uma pessoa acidentalmente. E essa pessoa eles não fazem ideia de quem seja. E depois de muita discussão, eles chegam a uma conclusão. Que eles têm que se livrar do corpo e fingir que nada daquilo estava acontecendo, que nada daquilo aconteceu. Vamos fingir que nunca estivemos aqui. Arrastamos ele pra água e jogamos ele lá. Vai levar semanas pra acharem o cara. Até lá as provas sumiram. Isso se o acharem. As correntes são fortes. A corrente de baixo vai levá-lo pro mar. Bom, é isso que eles fazem, logo em seguida. E depois eles fazem um pacto de nunca mais comentar sobre aquilo dali, dia nenhum. Bom, o filme mostra, passa um tempo, depois de um ano, e os personagens, cada um foi para um canto. Ninguém teve contato com ninguém durante esse tempo todo. Bom, enfim, a Julie, ela tá nas férias da faculdade dela e com isso ela volta para casa dela. E assim que ela chega, ela começa a receber algumas cartas, geralmente com uma mensagem do tipo: eu sei o que vocês fizeram no último verão, no verão passado. E ela fica muito intrigada com aquilo, porque ninguém sabia, então ela imaginava que pode ter sido alguém que viu e que eles não sabem e que agora tá meio que ameaçando ela com isso. E logo em seguida ela vai atrás da Ellen, que também estava lá, e conta tudo o que está acontecendo para ela. A Ellen então vai atrás do Barry, que também estava ali próximo a eles, e conta também. O Barry não leva isso muito a sério, essa história, e acaba não acreditando muito. Mas mesmo assim eles vão atrás do último membro do grupo para falar. Qual é, Julie? Como sabe se tem ligação? Fez muita coisa no verão. Mas acontece que eu só lembro do assassinato. Cala essa boca! A gente não matou ninguém. Ainda estava vivo quando jogamos na água. Temos que reviver isso. Foi um acidente. Ele estava no meio da estrada. Ele se chamava David Egan. Quem? No caso é o Ray. Enfim, eles acabam contando pra ele, e ele não acredita tanto, mas ele também não desacredita tanto, ele fica meio que em cima do muro. Mas enfim, por via das dúvidas, mesmo assim, sem acreditar muito, o Barry vai atrás do Max, que era um cara que estava lá na noite do dia 4 de julho, um ano atrás, na mesma festa que eles. E ele dá um susto nele, porque naquele momento, na cabeça do Barry, ele era o maior suspeito daquela história. Talvez fazia sentido pra ele, né? Mas enfim, esse argumento logo cai por terra, porque na verdade o Max é a primeira vítima do Homem Gancho, do cara misterioso que ninguém não sabe quem que é. Em seguida, o Barry é atropelado pelo mesmo cara que matou o Max. E ele se mostra ser bem real na frente do Barry, e aí ele passa a acreditar, né? Quando ele tá lá acamado no hospital, ele começa a levar a situação um pouco mais a sério. Enquanto isso, a Ellen e a Julie começam a pesquisar sobre quem poderia ser essa pessoa que tá atrás deles. E eles acabam numa fazenda, tipo, bem longe de tudo. Eles conhecem a Missy, que tinha um irmão chamado David. E ele decidiu exatamente no dia 4 de julho, na mesma noite lá que aconteceu tudo, ele decidiu sair e ficar perambulando naquela área que aconteceu. Então ele meio que se torna um suspeito da lista dele, para ser esse cara que estava perseguindo eles. Mas enfim, ao mesmo tempo que eles têm um suspeito nas mãos, eles só têm hipóteses, eles não têm nada concreto. Até porque ninguém sabe se ele morreu ou não, então praticamente ele ficou naquela, será que foi ele, será que não? Depois disso, a Julie deixa a Ellen em casa e depois disso vai pra casa dela. E cara, essa cena da Ellen andando pra lá e pra cá na casa dela é muito boa, porque tem um suspense absurdo naquela hora. E mostra o Homem Gancho ali, que tá perseguindo eles ali dentro da casa. E o que torna a cena ainda mais tensa é que no final das contas ela, tipo, dorme normal e nada acontece. Mas mesmo assim, a cena é muito boa, cara.
Mas quando ela acorda, ela vê que alguém foi lá e enquanto ela dormia, e cortou o cabelo dela. Então, tipo, não acontece muita coisa, mas quando ela acorda aqui é o plot twist, né? Enfim. E aí ela liga pra Julie e conta tudo o que tá acontecendo. E a Julie, quando tava indo, encontra um corpo no porta-malas do seu carro. Quando o Barry chega pra ver o que tinha lá, já não tinha mais nada. E enquanto eles estavam ali na rua discutindo o que estava acontecendo, o Barry encontra o Ray. E o Barry fica tão irritado que dá um soco na cara dele. Porque o que tinha acontecido, umas coisas tensas assim, com todos o grupo. Aconteceu uma coisa, tipo, tremenda com todo mundo. O Barry tinha sido atropelado, a outra teve o cabelo cortado. A Julie achou um corpo no porta-malas do seu carro. E com o Ray, até então, não tinha acontecido nada. Então, as suspeitas tinham se voltado para ele naquele momento. Até que ele começa a contar que ele também andou recebendo aquelas cartas com a mensagem do verão passado. Enfim, depois disso, a busca pelo perseguidor deles, né, continua. E, cara, rola um plot twist bem legal no final desse filme que eu vou contar pra vocês daqui a pouco, que também é muito bom. E é muito imprevisível também esse filme, cara. Todo momento você vê umas coisas assim que você não espera. E aí tem o desfile da Ellen, que ela tem que ir porque ela é a Miss da cidade lá. E o Barry vai acompanhar ela até lá. E a Julie volta na fazenda da Missy pra tirar mais algumas dúvidas sobre aquela história do irmão dela, o David. E depois de tanto questionamento da Missy, a Julie recebe um convite de sair da fazenda e nunca mais retornar, porque já tava chato já esse interrogatório, né, galera? E, enfim, essas idas da Julie da fazenda pra tirar as dúvidas delas não serviram pra muita coisa. Porque no final das contas não era o David e muito menos o Billy Blue, que era o amigo do David. Era uma pessoa que era ligada assim à Missy, mas não era nenhum dos dois, cara. Mas enfim, vou contar pra vocês daqui a pouco quem que é. Depois disso, o Barry, que estava lá no desfile da Ellen, ele é morto. E a Ellen até consegue fugir por alguns instantes ali do Homem-Gancho, né? Enfim, mas depois ele alcança ela e infelizmente ela se torna mais uma vítima dele. E nesse caso ficaram sobrando dois, que era o Ray e a Julie. Eles se encontram lá na Bahia, onde o barco do Ray está atracado. E ela se assusta com a frase Billy Blue, que está escrita no barco dele. Mas, cara, uma coisa não tinha nada a ver com a outra, porque ele tinha adquirido esse barco de outra pessoa. E a única coisa que ele não fez foi tirar a frase de lá. A frase já estava gravada, entendeu? Mas na cabeça da Julia, aquilo dali entregava que ele era o assassino, mas não era. E logo em seguida é revelado o assassino, o Ben Willis, que era o pai da Missy. Eles atropelaram ele naquele dia 4 de julho e ele não morreu, cara, por incrível que pareça. Eles jogaram ele no mar, mas ele ainda estava vivo. E, cara, o filme faz crer que seria esse tal de Billy Blue o tempo todo. E não era o Ben Willis o tempo todo, que tinha uma relação muito próxima com a Missy, já que era pai dela. Então, assim, ao mesmo tempo que foi perca de tempo ficar ainda fazendo, fazer questionamento, não foi tanta perca de tempo assim, né? Mas enfim. E depois disso, o Ray tem uma briga com ele e acaba jogando ele no mar. E o filme acaba aí, cara. Fim do mistério, o mistério foi solucionado finalmente. A polícia chega a questionar ele se tinha algum motivo em especial, porque ele estava atrás deles. E como já tinha acabado a história, né? Como já estava tudo resolvido, eles disseram que não faziam a mínima ideia de quem que era esse cara. Bom, fizeram certo, né? Bom, pessoal, esse filme é um dos meus favoritos, já falei aqui várias vezes. Teve uma grande inspiração do filme do Pânico, mas esse é um cenário completamente diferente, situações também completamente diferentes. E é um filme que tem muito suspense, cara, um suspense bom, não é aquele suspense chato. E esse filme vai direto ao ponto, ele não fica te enrolando. E fora do baita elenco que esse filme tem, né, cara, dispensa comentários, enfim. Esse filme tem uma continuação também, que eu vou fazer review dela depois, que é Eu Ainda Sei O Que Vocês Fizeram no Verão Passado. Não é tão bom quanto o primeiro, mas é bom também. Mas enfim, galera, esse foi o vídeo de hoje. Se você gostou, deixa o like aí, tamo junto e eu fui.